Muito bem, eu estou dando uma olhada na internet, a repercussão que está rolando aqui simultaneamente ao nosso 3 em 1. O Trump acabou de dizer o seguinte: acho que vamos ter uma ótima noite. E o candidato democrata Joe Biden disse que queremos verdade, nós queremos a ciência em vez de ficção. Tá aí, Josias, ambos confiantes. O que me chama mais a atenção nessa disputa pela Casa Branca é que o ambiente não combina com a tradição da democracia americana. O candidato à reeleição, Donald Trump, levanta a hipótese de fraude eleitoral, ameaça à justiça se o resultado for favorável ao Joe Biden. O comércio ergueu barricadas em várias localidades, né? Colocaram tapumes assim na frente das casas comerciais, como se aguardassem por um tufão de violência. Instalaram-se cercas, inclusive, para proteger a Casa Branca. Mal comparando, a maior potência do planeta está vivendo uma atmosfera de instabilidade que lembra uma república de bananas, né? Banana Republic, ou República de Banana, era o nome dado a certos países, sobretudo na América Central, cujas plantações de frutas abasteciam o mercado dos Estados Unidos. Foi sob o pretexto de garantir o suprimento de bananas de uma de suas companhias que o governo americano interveio na Guatemala e derrubou um presidente eleito, que falava ali em reforma agrária na ocasião. Com o tempo, essa denominação pejorativa foi estendida a qualquer país miserável, governado por oligarquias corrompidas. E é muito inquietante você assistir a essa hipótese de que um candidato se negue a reconhecer uma eventual derrota, ou pior ainda, que se declare vitorioso sem que os mapas de apuração deem amparo a essa declaração. É assustador o simples receio de que os americanos revoltados possam sair às ruas para manifestar sua contrariedade, promovendo atos de violência, saques. Se não administrar adequadamente as suas tensões, os Estados Unidos podem associar a sua democracia a uma ideia de descrédito que, insisto, não orna com as tradições americanas. De tempos em tempos, o governo americano lança a mão da sua crença de que possui ali uma missão especial na Terra, que lhe dá o direito de usar a força para moldar nações mais primitivas à sua imagem e semelhança, mesmo que algumas bombas humanitárias errem o alvo. Hoje, a sociedade dos Estados Unidos precisa civilizar a si mesma. Ela está vivendo uma patologia, a patologia da ultrapolarização. A sociedade está doente, vença quem vencer, o Donald Trump ou o Biden, é preciso curar essas feridas aí. Não é possível que o país sobreviva com esta polarização nesse grau. Há 2 anos da disputa eleitoral aqui no Brasil, em 2022, a gente deveria olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos para ver se a gente aprende o que não deve ser feito. Muito bem, Thaís Oyama, você agora. Paulo, tem várias pesquisas aí rolando, né? Mas tirando o que dizem os torcedores fervorosos do Trump e aquele Trafalgar Group, que foi o único instituto que previu a vitória do Donald Trump em 2016, tirando esse instituto, todos os outros indicam a vitória do Biden, né? Pelo menos por enquanto, com números um pouco diferentes, mais ou menos diferentes, mas todos eles com o mesmo vetor. Então eu peguei aqui essa média nacional que foi compilada pelo Washington Post, só para o ouvinte ter uma ideia de como está a situação neste momento. Segundo essa compilação de pesquisas nacionais, então o Biden está à frente do Trump por 10 pontos percentuais, na média geral, né, da 52 a 42 agora, isso nacionalmente. Aí tem as margens por estados. Então, essa mesma compilação mostra os estados-chave, Michigan e Wisconsin, a diferença pró-Biden é de 9 pontos. Aí vai diminuindo. A Pensilvânia, que é o estado natal do Biden, que o Constantino mencionou, a diferença é de 5 pontos. Geórgia e Carolina do Norte também 5 pontos. A gente está falando dos estados-chave, né? Arizona 4 e aí vem a Flórida, que é que tem a margem mais apertada segundo essa compilação. A margem de 3 pontos em favor do Biden, mas são 3 pontos só. E a Flórida
apura rapidamente, já começou a contagem, deve ser o primeiro estado a mostrar os resultados aí, e tem também 29 delegados, né, que é uma quantidade muito grande e pode dar uma vantagem decisiva para um e outro. Então, os analistas dizem que, se por acaso Trump vencer na Flórida, então, na Flórida e na Pensilvânia, na verdade, né, se Trump vencer por acaso na Flórida e na Pensilvânia, então ele pode ter chances de fato de ganhar e repetir lá o feito de 2016, quando todo mundo dizia que ele ia perder e ele afinal ganhou. Mas se o Joe Biden ganhar na Flórida, só na Flórida, aí já era para o Trump, ele pode se considerar praticamente derrotado. E aí, nesse caso, eu queria chamar a atenção, a gente já falou disso um pouco aqui, mas aí ele vai poder colocar a conta da derrota no coronavírus, na pandemia. Agora mesmo, agora há pouco, ele deu uma entrevista lá no comitê eleitoral e ele meio que já admitindo a possibilidade de derrota, né? Por isso que eu acho que, ao contrário do que o Josias falou, aquilo tudo que ele tinha dito antes, insinuando que não aceitaria uma eventual derrota, me parece um pouco de bravata a essa altura do campeonato, porque nessa entrevista que ele deu há pouco, há cerca de 1 hora ou menos, talvez, ele falou, por exemplo, estávamos no caminho do sucesso, mas aí veio o vírus chinês, meio que já admitindo a derrota. E daí, deixando de lado as paixões, a ideologia, é bem verdade que a pandemia atropelou o Trump, né? Então vamos lembrar que ela matou 230 mil pessoas nos Estados Unidos e destruiu um monte de empregos, milhões de empregos ela destruiu. E tirou, então, do Trump o maior trunfo dele, que era a economia, que estava, de fato, indo bem. Então, olha só, em 9 meses, os Estados Unidos saíram do pleno emprego, da situação de pleno emprego que eles estavam, para ir para quase 8% de desemprego em setembro. É muita coisa, né? É um tombo muito grande. E chegou a quase 15% de desemprego em abril, que foi o pico da crise lá. Então, dito isso, eu acho que se os institutos estiverem certos, o Biden ganhar, seria bom que ele ganhasse de forma inequívoca, né? Porque apesar de eu achar que foi muito de bravata e pouco de convicção essas ameaças do Trump de não aceitar a eleição, mesmo assim, se for por uma margem muito apertada, isso vai dar espaço para contestação, isso vai gerar insegurança, isso vai gerar paralisia, e daí isso é péssimo para os Estados Unidos, e não só para os Estados Unidos, como para o resto do mundo também. Em 2000 a gente teve Al Gore versus George W. Bush, soubemos um mês depois, né, Thaís? Ou seja, podemos reeditar a história, né? Isso, mas só lembrando que aí o Al Gore pediu a recontagem, né, e começou até a recontagem, mas a Suprema Corte falou que não, nada, suspende a recontagem e tá tudo certo. Exato. Constantino pedindo a palavra? Pedi sim, Paulo, até porque foi bom você lembrar do Al Gore, né, porque acusam o Trump de supostamente pretender fazer aquilo que eles fizeram, né? Quem judicializou foi o Partido Democrata no passado. Eu quero só destacar algumas coisas que eu não falei na primeira fala. O esforço da mídia, em geral, da mídia mainstream, a favor de Joe Biden, foi algo sem precedentes. Isso é importante a gente pontuar aqui, porque todo mundo sabe do viés progressista, democrata da mídia. Mas dessa vez, ela não virou só torcedora, nem mesmo militante, né? Ela abafou, por exemplo, o escândalo de corrupção envolvendo Hunter Biden de uma forma vergonhosa, do ponto de vista jornalístico, né? Tudo isso para tentar derrotar o Trump. Então, se o Trump vencer, enterrar de vez aquele resquíciozinho de credibilidade que tem a mídia mainstream e os institutos de pesquisa, obviamente, né? O segundo ponto importante para a gente destacar aqui é que muita gente confunde causa e sintoma da tal crise das democracias liberais, né? Existe uma crise, é inegável, mas o Trump, assim como o Bolsonaro ou o Brexit, eles não são causa, ao contrário do que pensam os progressistas. Eles são sintomas. E quais são as causas? Ora, justamente corrupção crescente, crise de identidade e de representatividade, a polarização que as redes sociais alimentaram, a arrogância e a traição das elites cosmopolitas, né, que falam em nome do povo, da minoria, e são cada vez mais isso aí, né, Nancy Pelosi, Joe Biden, por aí você já vê, né? Enquanto que o Trump é justamente uma espécie de dedo do meio, de resposta do povo cansado disso tudo, né, a esse discursinho
clichê, né, da turma progressista. Então isso aí já não cola mais e a turma está realmente irritada. Sobre esses riscos que alguns estão apontando, temos de um lado o risco de contestação, de judicialização se o Trump perder, e do outro lado o risco de violência se o Trump for reeleito. Por isso os tapumes em lojas, por isso as barricadas policiais. Eu acho que o risco muito maior é o segundo, né? Eu acho que o Trump não vai judicializar, e se acontecer isso, só se for uma margem muito estreita, e aí é par do jogo, está dentro das instituições. Foi o que o próprio Al Gore fez, né? Já se o Trump vencer, os democratas vão vir com tudo para tentar rasgar as instituições. Já ameaçaram abertamente empacotar a Suprema Corte, impeachment, pode ser uma cartada se eles colocarem maioria no Senado, né, que só não foi aprovado por conta disso, sendo que é um impeachment com base em nada, nem vento. Ou seja, quem está de fato esgarçando as instituições e o tecido social no país, jogando uns contra os outros, são os democratas. Então eles acusam no Trump aquilo que eles fazem, né? E esse risco eu acho bem mais concreto, né? Nós vimos o que a Antifa fez, o que o Black Lives Matter fez há alguns meses atrás, né? Inclusive isso deu um trunfo novo ao Trump, que foi repetir diariamente lei e ordem. Ou seja, não se brinca com socialista. Essa turma só encara a democracia como um instrumento para a chegada ao poder. Eles querem mesmo é o poder, custe o que custar. Josias também pediu a palavra. Eu também acho que personagens como o Trump e o Bolsonaro, eles não são causa, eles são de fato efeito dessa doença que acomete algumas democracias contemporâneas. O que me chama a atenção, e isso eu quis realçar, é o fato de que mesmo uma democracia madura como a americana e consolidada, não consegue superar a patologia. Você tem uma eleição que deu em Trump, agora você vai para uma segunda eleição, que pode reeleger o Trump ou eleger o seu adversário, numa substituição de poder com a qual os Estados Unidos sempre lidaram muito bem. Mas a sociedade americana, dividida, como a nossa, aliás, não consegue superar o problema. Ela vai agravando o problema. Isso é que me chama muita atenção. E é uma pena que isso ocorra com um país como os Estados Unidos.